Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o gerente regional do Sebrae de Sorocaba, Carlos Alberto de Freitas. Nascido em Garça, São Paulo, no dia 20 de junho de 1972, Carlos Alberto de Freitas é graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Eurípides Soares da Rocha, em Marília, em 1994. Tem especialização em Gestão Empresarial de Negócios e Consultoria para Micro e Pequenas Empresas pela FGV e pela PUC São Paulo. Casado com a administradora de empresas Evelyn Freitas, Carlos Alberto de Freitas é pai de 2 filhos, Júlia e Pedro. Atua no Sebrae desde 1996 e é, atualmente, gerente do Escritório Regional de Sorocaba, cargo que assumiu em 2004. Carlos, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Carlos, antes de começarmos a falar sobre os interesses do Sebrae e sobre essas ações que o Sebrae desenvolve junto às empresas, junto aos micro e pequenos empresários, o telespectador quer saber um pouco mais sobre o Carlos Alberto. Você é nascido em Garça, como foi chegar a Sorocaba? De que forma você veio e encontrou a cidade de Sorocaba? Ok. Bom, eu tive a grata satisfação, de chegar a Sorocaba como gerente do escritório regional, já do Sebrae, isso há 9 anos praticamente. E começou, na verdade, eu optando, dentro de um processo seletivo rigoroso que teve para a gerência do escritório regional. Uma das minhas opções era Sorocaba, mas eu conhecia muito pouco da cidade e conhecia muito pouco da pujança que é a região de Sorocaba. Mas mesmo assim, algo me chamava a atenção e eu coloquei como intenção, a cidade de Sorocaba, e estou aqui há 9 anos, sendo muito feliz. Os meus 2 filhos são sorocabanos, um tem 7, a Júlia tem 7, o Pedro está com 7 meses na barriga, mas vai nascer em Sorocaba, se Deus quiser. Logo, logo já está por aí. Logo, logo está por aqui. E é uma satisfação imensa morar numa cidade que tenha essa infraestrutura, Recentemente eu trouxe meus pais para cá também. Tem toda uma infraestrutura de grande cidade e ainda tem aquele carinho, aquela amizade, aquela satisfação da gente encontrar pessoas na rua, de conversar na esquina. E isso tudo, para mim, é muito interessante. Então, ter os caprichos, as belezas de uma grande cidade, as oportunidades e as conveniências de uma grande cidade, e, ao mesmo tempo, ter a sensibilidade de uma pequena em relação ao trato com as pessoas. Então, Sorocaba, para mim, é uma cidade ideal para se viver. Você é de uma família com quantos irmãos? Eu tenho, na verdade, um irmão, o Luiz, que mora em São Bernardo do Campo, e tem 3 filhos também. Mora mais longe, mais distante. Quando você veio para Sorocaba, foi já em 2004, quando você assumiu o escritório ou não? Exatamente. Eu vim, na verdade, foi bem interessante. Eu casei em março. Casou-se aqui em Sorocaba? Não, casei em Marília, em Garça, E em abril eu recebi já a proposta de atuar no Sebrae Sorocaba como gerente. E no meio de abril eu já estava aqui, recebendo a transição. E em junho eu vim efetivamente para cá. Então, em Marília mesmo, que eu trabalhei por 7 anos, eu morei 1 mês. 1 mês? Mas aí você viajava então? Eu viajava todos os dias, Quanto tempo de viagem? Uns 40 minutos todo dia, ida, mais 40 a volta. É o que a gente não, praticamente quando a gente é mais jovem, a gente não sente. É verdade, não sente mesmo. E aqui em Sorocaba, você tem algum hobby? Você gosta de que tipos de passeio na cidade? Eu gosto muito de caminhar pelo Parque do Campolim, Eu tive
Ali tem, tanto de dia quanto à tarde quanto à noite, sempre tem uma oportunidade de você tomar um suco, caminhar, conversar com as pessoas, né? Eu gosto muito daquele parque também que fica anexo à prefeitura municipal, ali também é um lugar muito gostoso para se andar, para se passear. Na realidade, eu vou muito pouco a shoppings, homem não gosta muito de fazer compra, né? Não mesmo. E então assim, eu prefiro quando estou com a minha filha ir para a piscina do condomínio, poder estar ao ar livre, né? A nossa vida é muito dentro de carro, ou dentro de salas de reunião, né? Ou salas de escritório, então quando eu estou de folga eu prefiro passear. Por exemplo, cinemas, teatro, assistir algum show? Eu faço menos, eu prefiro aí, nesses casos, estar em casa, né? Porque assim, a minha vida especificamente de quem trabalha no Sebrae, como a gente trabalha dentro de uma regional de 28 municípios, a gente fica muito fora de casa, né? Então a gente sempre está em São Paulo, está em Itu, está em Itapetininga, está sempre viajando para algum lugar. Então o tempo que nos sobra, né, é um tempo que a gente prefere guardar para restabelecer as energias, né? Mas um show, um teatro, uma atividade, uma leitura sempre me faz muito bem e eu gosto. Muito bom. E, bom, Carlos, falando agora um pouco sobre a questão do Sebrae, sobre a sua atividade profissional. Sorocaba tem um número elevado de novas empresas. Como é a atuação do Sebrae na assessoria a esses novos empreendedores e esses novos empresários? Perfeito. Bom, o Sebrae ele se posiciona atualmente por todos os canais possíveis para ter por perto a micro e a pequena empresa, o empresário da micro e pequena empresa e os seus empreendedores. Então hoje a gente está na internet, hoje a gente está fisicamente em mais de 100 pontos de atendimento, estamos por telefone pelo 0800 570 0800, a gente tem Twitter, blog, Facebook, ou seja, a gente tem todos os canais presenciais e não presenciais, o empreendedor pode nos acessar. E o nosso foco principal é oferecer orientação, seja ela por meio coletivo, palestras, oficinas, seminários, workshops, treinamentos, né? Seja individual, que é por consultorias, né? Consultorias individuais, ou seja por atendimentos específicos. Então tem muita gente que vai ao Sebrae e busca essas ferramentas de um atendimento pontual, uma palestra, algum tipo de conhecimento que venha melhorar a competitividade do seu negócio. Então, mas hoje qualquer empreendedor consegue acessar o Sebrae São Paulo, tanto de maneira presencial quanto remota, com uma facilidade muito grande. A gente percebe que muitas pessoas querem se lançar na vida empresarial. Você diria que os novos empresários têm a consciência de que precisam para se preparar e planejar os negócios? Fernando, alguns têm e alguns não têm, né? É importante dizer que para se lançar a essa oportunidade, né, ou se lançar a ser empresário, é importante ter muito preparo. Então, atualmente, por exemplo, eu que sou formado em contabilidade, em ciências contábeis, você fica 5 anos na faculdade, mas na realidade depois você precisa de mais 15 para aprender todos os macetes da atividade contábil. E para advogado a mesma coisa, para médico a mesma coisa. E para empresário, que não tem uma atividade, que não tem uma faculdade, né, um ensino formal exatamente, ou não tem cursos que ensinam exatamente o que é ser empresário. Não tem a profissão empresário, né? Não tem a profissão empresário, muito bem. Então, assim, o que é muito importante? Que a pessoa se prepare ao longo do tempo, né, antes de abrir a porta do seu negócio, porque senão a possibilidade de insucesso ela se torna alta, né? Risco, a gente sempre trabalha dentro do Sebrae no conceito de diminuir o risco da oportunidade que os empreendedores acharam, né? Ou que acharam, né? Ou que acreditam que acharam, melhor dizendo. Então, como nós fazemos? Nós entendemos do que a pessoa precisa e depois a gente lança algumas perguntas-chave ou alguns treinamentos para que ele se prepare melhor. É importante dizer
que o empreendedor, grande parte dos empreendedores não vem com as características necessárias para ser empreendedor. Então ele precisa se moldar a isso. Então precisa de muito preparo. Então, conforme eu falei, 5 anos para contabilidade, às vezes 10 anos para medicina, e tem gente que acredita que abrindo um CNPJ no portal do empreendedor, ele já é um empresário. E não é verdade. Ele precisa realmente de muito preparo, de muito planejamento prévio para depois se lançar ao mercado, que é um mercado muito competitivo. Ninguém quer doar uma fatia do seu mercado para outra pessoa. Então ele vai ter que disputar e ficam somente os melhores. O mercado, né, os consumidores são seletivos e os consumidores estão bem acostumados ao bom atendimento, a querer sempre uma parcela de pagamento que caiba no seu bolso, e isso tudo faz com que ele necessariamente procure as melhores opções. A pergunta que fica para o empreendedor é: ele está abrindo algo que seja uma melhor opção ao cliente? Isso sempre fica como indagação para ele, tanto antes de abrir, quanto depois de constituída a sua empresa, se ele sempre está oferecendo a melhor opção ou uma das melhores opções para o seu cliente. Dentro dessas características que você citou há pouco do empreendedor, as características de ser um empreendedor, quais você poderia citar como exemplos? Olha, tem várias características que são de extrema importância, né? Saber planejar e fazer um bom planejamento é uma das principais, porque muitas empresas falecem justamente porque faltou caixa, faltou cliente, os sócios brigaram, acontecem inúmeras dificuldades, né? Ele não sabia que depois de um determinado nível ele não ia ter caixa, o fluxo operacional dele, as parcelas que ele tem que financiar o cliente eram muito altas, enfim, então tem uma série de razões e todas elas vêm da questão do planejamento, Fernando. E por uma questão muito simples, se você entender antes aonde você vai jogar, você se prepara para o jogo. E quem não se prepara para o jogo, quer dizer, quem não se planejou, acaba se assustando com algumas realidades que só depois de aberto ele encara. E aí, muitas vezes, ele não tem braço para aguentar. Então, o planejamento é fundamental. Outra questão é a aptidão para aquilo que ele se propõe a fazer, né? Tem gente que, infelizmente, né, infelizmente mesmo, assim, tem pessoas que não gostam de pessoas, né? Não se acostumam a atender. E a base de qualquer negócio, ela está no atendimento, e não é no atendimento comercial, é no respeitar o cliente em todas as suas facetas, né? Então, assim, o cliente quer ser bem, a loja tem que estar aclimatada, o cliente quer ser bem atendido educadamente e, no mínimo, com português correto, né? Ele quer que as pessoas deem atenção para ele, porque, assim, a atenção é base para que ele conheça o produto. E tem gente que já quer vender independentemente de ensinar o cliente o que é o produto, né? Então, assim, tem uma série de nuances na questão do atendimento, amplamente falando, que é fundamental após o planejamento. Mas a pessoa também precisa ter rede de contatos, a pessoa precisa saber correr riscos calculados. Quantas pessoas a gente não vê no Sebrae, chega ao Sebrae e a pessoa fala: olha, eu investi 600 mil reais, 1 milhão de reais e não está dando certo, o que está acontecendo? A pessoa não calculou exatamente o risco do negócio. E isso tudo são contribuições que dificultam a vida dele e, consequentemente, faz ele perder o sono. E esse desenrolar geralmente não vai muito bem e, consequentemente, gera o falecimento de algumas empresas. Essa de que os consumidores querem, até os clientes querem um português no mínimo correto, né? No mínimo correto é interessante, né? Isso é uma característica predominante nas cidades, né? A pessoa utilizar o português de uma maneira muito coloquial, né? Sem falar aquela questão mais, né? Para explicar, para esclarecer melhor os pontos. Mas enfim, só gostar de fazer uma coisa não serve, então, Carlos? Porque eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer. Precisa mais do que isso?
Eu acho que gostar do que faz é um passo importantíssimo, porque a partir do momento que a pessoa gosta, ela se aprofunda naquele tema e, consequentemente, ela começa a ter uma visão mais crítica e consequentemente, poder oferecer algo a mais, né? Mas só isso não é suficiente. Então, a gente entende que a mola mestra é gostar do que faz. Então, poxa, eu vou montar, por exemplo, um pet shop. Eu tenho que gostar de animais de estimação, obrigatoriamente, porque eu preciso entender do melhor alimento, do trato do animal, né? Se eu tiver um veterinário, eu preciso entender se o meu veterinário está atendendo bem os meus clientes. Então, a pessoa precisa estar intimamente ligada àquilo que ela vai fazer. Então, uma manicure que ela, por exemplo, tem algum tipo de problema de tremor, logicamente, mesmo gostando, ela vai ter dificuldades motoras. Então, muito provavelmente, ela não consiga fazer bem. E assim, o cliente, volta a dizer, ele está se acostumando cada vez mais a querer o melhor e pagando o justo. Então, isso faz com que a exigência seja cada dia mais aguçada para aqueles que pretendem oferecer alguma coisa para o cliente. Gostar do que faz, então, é mola propulsora. Muito bem. E, Carlos, como que está o desempenho das micro e pequenas empresas em Sorocaba? Você tem dados sobre o crescimento nesse segmento? Então, a gente vê assim que o PIB, o Produto Interno Bruto da cidade, a riqueza de Sorocaba vem crescendo, né, em níveis chineses, né? Esse ano, por exemplo, a projeção é de 11% ao ano, né, desse ano, melhor dizendo, sendo que o Brasil como um todo está crescendo na faixa de 2%. Esse crescimento, logicamente, gera oportunidades para todas, né, para todos os segmentos. E o que a gente vê, né, é que a economia indo bem, as micro e pequenas empresas tendem a ir bem também. Nesse caso específico, né, a gente sente que as empresas sorocabanas, no geral, né, estão se aproveitando do crescimento de Sorocaba. Isso é muito importante. Agora, é lógico, assim, especificamente tem empresas que falecem em Sorocaba? Também, porque é normal, se entra alguém mais qualificado, que oferecem mais produtos com uma melhor condição de preço e um melhor atendimento, de alguém ele está tirando alguma parte do mercado e, consequentemente, essa pessoa, alguns têm que sair para outros entrarem, né? Isso faz parte do jogo. Parte do jogo, né? Nós tivemos, em 2013, diversas empresas, houve várias formalizações, inclusive, em torno de 7.000 formalizações de profissionais de diversas áreas. Esse trabalho de formalização ele é voltado especificamente em quais setores? É o trabalhador individual, é aquele autônomo? Então, em Sorocaba foram 7.000 formalizações somente de empreendedores individuais. Só de empreendedores individuais. Né? E os empreendedores individuais são aqueles trabalhadores por conta própria, que eles podem ter no máximo um funcionário com o piso da categoria e faturar até R$60 mil. Então, a gente teve 7.000 pessoas, né, mais do que 1% da população sorocabana, empreendendo e se formalizando como empreendedor individual. Esse é um número bastante relevante, porque a gente vê que tem muita gente que está preocupada em não só trabalhar, mas cuidar do seu futuro. Né? E a porta de entrada para um trabalhador por conta própria cuidar do seu futuro é se formalizar. Porque além das oportunidades que ele recebe, que são principalmente a questão da previdência social, de auxílio-doença e etc., ele pode vender para o governo, né? Porque assim, nenhuma empresa pública ela pode comprar de pessoa física. Muitas empresas querem comprar de pessoas físicas, mas muitas vezes a pessoa ainda não se formalizou. Grandes empresas formalizam os seus cadastros de fornecedores somente com CNPJ. Isso também é relevante e ele pode pegar empréstimos para o seu crescimento. Então, tudo isso é uma base importante para que ele obtenha sustentação e possa crescer fazendo a sua atividade como microempreendedor individual. Carlos, você falou na questão dos R$60 mil. R$60 mil é no ano, né? É no ano, isso mesmo. Como que se comporta? Isso é no máximo, né? 60 mil não pode isso ser é no além máximo. disso. Isso é no máximo. E como as contas desse empreendedor individual deve se comportar ao longo dos meses?
Olha, ela não é, a pessoa pode, por exemplo, faturar em um mês R$ 1.000 e no outro 9, né? Na verdade, assim, é R$ 60.000 no ano. Então, se ele tiver o faturamento de R$ 60.000, mesmo com a sazonalidade que é comum em qualquer tipo de empresa, ele ainda configura como microempreendedor individual. Mas o mais importante, Fernando, é assim, é a porta de entrada. A gente não, assim, o desejo do Sebrae, e o Sebrae trabalha para que ele saia da informalidade, para que ele cresça e se torne uma microempresa, contrate mais, depois se torne uma pequena empresa, seja maior e que ele continue crescendo. É importante dizer, todo mundo, existe um jargão no meio empresarial que o imposto atrapalha, né? Na verdade, eu tenho uma visão assim, o imposto é algo que toda empresa formal paga. Então, o que acontece? Se eu tenho uma empresa do mesmo segmento, por exemplo, que você, nós estamos pagando impostos relativamente iguais. Se eu faturo mais, eu pago mais que você, e se você fatura menos, pago menos que você. O problema não é o pagamento do imposto, o problema maior é a informalidade, aquele que está no jogo, mas está no jogo não cumprindo a regra. E aí ele, ou senão ele está no jogo fazendo coisa errada. E aí, consequentemente, o preço da mercadoria dele é mais barato e isso faz ser o grande complicador da concorrência. Mas imposto todo mundo tem. Eu, como pessoa física, pago, você paga. Então, todo mundo paga impostos, né? Então, o que é mais importante dizer é o seguinte, a concorrência em si é o grande jogo da micro e da pequena empresa, mas não o imposto. Entendi. Então, o que nós queremos é assim, que ele inicie como empreendedor individual, mas não fique ali porque ele está pagando pouco imposto. Que ele cresça realmente, porque a base de qualquer município, a base de qualquer estado, a base de qualquer país é que as suas empresas se desenvolvam, cresçam, gerem mais empregos e gerem empregos de qualidade e renda boa para a sua população. E isso vem muito por micro e pequenas empresas. Não se deve ter medo de crescer, de ir além dos 60 mil? Na verdade, assim, a pessoa tem que ter metas arrojadas, que é outra característica empreendedora, ela tem que ter metas para crescer. É fundamental que se cresça, né? Um país como o nosso, que tem 99% das empresas estabelecidas, mas infelizmente somente 20% do PIB representado por faturamento de micro e pequena empresa, ainda não está no ideal. O ideal é que a gente chegue a 40% do PIB representado por micro e pequenas empresas, como é o caso da Europa, né, que as micro e pequenas empresas representam 40% do PIB, ou de alguns países vizinhos ao Brasil, aqui como é o exemplo do Chile. Então, é fundamental que o PIB brasileiro, que a representação das micro e pequenas empresas no PIB brasileiro aumente. E para isso só competindo melhor, sendo melhor, trabalhando melhor, se preparando melhor. Carlos, Empretec. O que é Empretec? Empretec é o nosso produto, é um produto extremamente importante para o Sebrae e para os empreendedores, né? É um curso de 60 horas, que ele geralmente começa numa segunda-feira às 8 horas da manhã e ele termina num sábado às 6 horas da tarde, ou seja, é um curso grande, né, que tem como principal papel ensinar comportamentos empreendedores. Ele foi desenvolvido pela ONU, logo depois da Segunda Guerra, para estimular o empreendedorismo no mundo. E no Brasil, o Sebrae é o único chancelado a fazer o Empretec. Então, e é um curso que realmente empreendedores de Sorocaba, da região do Brasil, né, no Empretec que eles percebem o quanto ainda falta para crescer, para se desenvolver e para fazer o seu papel dentro da economia. E a gente vê muitos casos muito bonitos de pessoas que, por meio, né, dos ensinamentos do Empretec, que eu volto a dizer, é um curso comportamental, você não fica 60 horas lá recebendo informações sobre fluxo de caixa,
Comportamento de capital de giro não, é curso prático, é curso para fazer e no outro dia você aplicar, ou no mesmo dia você aplicar, né? E ele é um curso que visa esse desenvolvimento do comportamento empreendedor. E conforme eu estava falando, tem muito empreendedor que saiu do Empretec e conseguiu um crescimento enorme dentro da sua empresa. Saiu de uma pequena empresa, de uma microempresa para 6 pequenas empresas, saiu de uma pequena empresa para uma grande empresa hoje. Então, existem diversos casos. Como existem casos também que a pessoa faz o Empretec e fecha a sua empresa, abre outra em outro ramo. O importante é o seguinte, a gente modifica o comportamento e como consequência a gente pode, ele age mais, ele tem mais atitude. E Carlos, o que você pode falar sobre os projetos especiais ALI, ou é ALI? ALI, isso. Os ALIs são os agentes locais de inovação. O Sebrae, há praticamente 10 anos, destina 20% de todo o seu orçamento a projetos de inovação. E por quê? Porque a gente entende que a base da competitividade de qualquer país é a inovação, né? As pessoas precisam, né, os empresários precisam entender que se ele continuar vendendo commodity, se ele continuar vendendo produto básico, ele vai ganhar sempre muito, cada vez mais. Ele vai ter que vender mais para ganhar a mesma coisa. Esse é o X da questão. Então, os agentes locais de inovação são pessoas que vão até as indústrias e a prestadoras de serviço especificamente, fazem 2 diagnósticos, um diagnóstico de inovação e um segundo diagnóstico de gestão de negócios, de gestão de acordo com o Prêmio de Excelência em Gestão da Gerdau e Sebrae, que é o modelo de excelência de gestão. Ele verifica as dificuldades e os pontos a melhorar dessas empresas e propõe um plano para 2 anos. E durante esses 2 anos, as pessoas recebem as informações, aplicam, né, aquilo que a gente pretende para essas empresas e o objetivo dele, então, no final, é fazer com que essas empresas sejam mais inovadoras e mais competitivas. O Brasil ele está iniciando esse processo de inovação. A gente vê o nosso Parque Tecnológico de Sorocaba começando, a gente vê diversas iniciativas de recursos a fundo perdido para a inovação e o Sebrae ele não poderia estar fora disso e em primeiro momento ele está verificando como a micro e pequena empresa está se comportando e como a gente pode ajudar. E só levando um agente local no espaço para saber como que a micro e a pequena empresa está trabalhando atualmente. Hoje temos 650 empresas sendo atendidas em toda a região, temos 11 ALIs e a previsão, né, agentes locais de inovação, e a previsão é iniciar o ano de 2014, em meados de 2014, praticamente em maio e abril, a gente ter 30 agentes locais de inovação. Aí já atuando também com o comércio, atuando com artesanato, atuando com turismo, atuando com aquilo que for necessário para que o nosso país se fortaleça nessa questão da cultura da inovação. Bom, Carlos, o assunto é bastante interessante, mas a gente já está chegando no finalzinho do programa. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o empreendedor e também o contato com o Sebrae Sorocaba para saber mais sobre essas informações, sobre esses cursos, enfim. Perfeito. Fernando, primeiramente eu gostaria de agradecer ao programa Vida Pública pela oportunidade de nos oferecer esse espaço, que é um espaço importantíssimo para que a gente possa disseminar um pouco mais das informações sobre gestão empresarial, a cultura da micro e pequena empresa. Dizer que nós estamos atualmente na General Carneiro 919, para quem conhece Sorocaba, fica numa região muito bem localizada, então fica fácil de estacionar, muito próximo. Nosso telefone é 15 3224 4342 e nós atendemos das 9 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Conforme eu falei, a gente tem o canal pela internet também, o www.sebraesp.com.br e o 0800 570 0800, que é o nosso teleatendimento, que também consegue, para pessoas que estão fora do município ou municípios muito distantes desses centros administrativos, a gente consegue atender pelo telefone também e tirar as dúvidas dos empreendedores. Ou seja, estamos à disposição de qualquer forma, internet, telefone,
até carta, se necessário, a gente responde. Muito bem, Carlos. Muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, Fernando. O Vida Pública de hoje conversou com o gerente regional do SEBRAE de Sorocaba, Carlos Alberto de Freitas. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o diretor de produção José Carlos Finês e o editor-geral Ednilson Jodar Lopes. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.